Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal de cálculo. Eu sou o professor Daniel e hoje vamos dar continuidade à nossa aula, nosso estudo do tópico de limites. Tudo bem? Roda essa vinheta para que a gente possa trabalhar aqui. Então, pessoal, se você já vem acompanhando o nosso canal, as nossas videoaulas, você já sabe que a gente já fez bastante material relacionado à questão dos limites, principalmente aquela questão conceitual para se entender de fato o que é um limite. Então, nas minhas aulas anteriores, eu dediquei bastante as nossas aulas para que você pudesse entender o que está por trás de toda a parte conceitual, sem fazer grandes contas, grandes cálculos, para que você pudesse entender o que era um limite. Nessa aula de hoje, nós entraremos na reta final, finalmente, do estudo dos limites, vendo 7 propriedades que são importantíssimas em algumas ocasiões de resolução, por exemplo, de alguns exercícios um pouco mais complicados. Você utilizando essas propriedades, isso facilita bastante a resolução, tá? Então vamos lá dar prosseguimento na nossa aula de hoje. Então, nosso material de limite eu vou disponibilizar para vocês depois esse material, tudo bem? Vamos colocar links na descrição do vídeo para que vocês possam então acessar se vocês quiserem depois, tá ok? Pessoal, então, primeiro ponto que eu destaco para vocês é o seguinte: a gente tem que fazer, para o estudo dessas propriedades, a gente tem que levar em consideração que nós temos duas funções. Uma função f de x, cujo limite é o L, e uma outra função g de x, cujo limite é m. Perceba o seguinte, que ambos os limites eles tendem ao mesmo ponto no seu domínio. Então, olha só, são funções diferentes, dando limites, valores de limites diferentes, mas ambas tendendo ao mesmo ponto do domínio. Então, essa consideração a gente tem que levar para todas as análises que nós faremos a partir de agora, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira das 7 propriedades. A primeira propriedade diz o seguinte, que o limite de uma constante é a própria constante. Bem? Então, quando nós estivermos trabalhando com funções cujas essas funções são constantes, invariantes no tempo, portanto, o limite dessa função é a própria constante. Então, essa propriedade que aqui está, ó, o limite de k quando o x tende a A é igual ao próprio k. Bem simples. Quer ver um exemplo como é que isso funciona? Por exemplo, o limite de 3 quando o x tende a 2. O limite de 3 é o próprio 3, porque é a constante. Tudo bem? Então, não há variação do valor que está, porque simplesmente é constante. Agora, o que é interessante entender é que, como ele é uma função constante, não interessa aqui, ó, no caso esse ponto x igual a 2, não interessa para a gente a que ponto está tendendo. Poderia ser x tendendo a 10, x tendendo a 1 milhão. Uma função constante é uma função que ela é uma reta, né, paralela ao eixo x, e ela não varia no tempo. Então, independentemente de qual fosse o valor aqui, de x tendendo, o limite não mudaria. Seria sempre o valor da constante que aqui estaria. Tudo bem? O limite, segunda propriedade agora, o limite da soma, pessoal. O limite da soma. Olha o que diz o limite da soma. Quando eu tiver o limite e aqui eu tiver a soma entre duas funções, eu não preciso trabalhar com essas duas funções somadas juntas. Eu posso separá-las e calcular o limite separadamente de uma e depois da outra. E aí o resultado desse limite, então, eu somo. Tudo bem? Então é isso que diz aqui, ó. Eu posso trabalhar com elas juntas e tirar o limite, ou, da mesma forma, eu posso separar para calcular primeiro o limite da f de x e depois somar com o limite da g de x. Lembrando que a tendência tem que continuar. X tendendo para A, aqui ó, x tendendo para A e x tendendo para A. Tudo bem? E aí, como eu sei que o limite, já acordei contigo aqui em cima, ó, como o limite da f de x é L e o limite da g de x é M, então no final o resultado fica L mais M. Como é que isso aplica, professor? Bem aqui um exemplo logo de cara. O limite de x à terceira mais 3x ao quadrado. Eu posso encarar isso aqui tudo junto ou eu posso separar. Calculo o primeiro limite de x à terceira com x tendendo a 1. Depois somo esse resultado com o limite separado de 3x ao quadrado. Também com x tendendo a 1, tá vendo? Todos os limites aqui estão com x tendendo a 1. E aí, calculando, ó, x tendendo a 1, como trata-se de uma função constante, é só substituir, tanto aqui quanto aqui. 1 à terceira dá 1, 3 vezes 1
1 tá ao quadrado dá 1, né? Não diferencia. Então dá 3. 1 mais 3 dá 4. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Vamos agora à nossa terceira propriedade. Já vimos a primeira e a segunda. É o limite da diferença, que basicamente é a mesma coisa, o limite da soma, sendo que agora você vai trocar o sinal de mais pelo sinal de menos. Então, ó, eu posso trabalhar em conjunto a subtração de duas para poder tirar o limite, ou separá-las e depois subtrair. É o que eu fiz. Ó, limite da f de x quando x tende a A, menos o limite da g de x quando x tende a A. O limite da f de x é L e o limite da g de x é G. Então, fica, o limite da g de x é M, desculpa. E aí fica, então, L menos M, o resultado final. Uma aplicação disso está aqui embaixo. Ó. X tendendo a zero. Então, todos os limites agora vão ter que tender a zero. Calcula o limite primeiro dessa, depois calcula dessa. O limite dessa aqui, com x tendendo a zero, dá zero. E o limite dessa aqui também, quando x tendendo a zero, vai dar zero, porque 7 vezes 0 vai dar zero. Então fica 0 menos 0. O limite, então, seria zero. Tá? Quarta propriedade, limite do produto. A partir de agora, esses limites eles são cada vez mais importantes para o cálculo específico. Quando vocês estiverem um nível elevado, vão aparecer limites cujas essas propriedades aqui elas serão indispensáveis. Tudo bem? Então, o limite do produto é o limite bem intuitivo, né? Se eu tiver o limite, eu posso encarar esse limite produto de uma só vez, ou eu posso separar assim como eu fiz com o limite da soma. Eu posso primeiro separar o limite da f de x e o resultado multiplicar com o limite da g de x. Perceba, x tendendo a A, x tendendo a A e x tendendo a A. Todo mundo tendendo a A. Tá? Então essa é a regra do jogo. O limite da f de x é L, o limite da g de x é M, então fica o resultado L vezes M. Exemplo, vamos lá. 4x ao quadrado. Aqui eu estou considerando como sendo 4 vezes x ao quadrado. É como se o 4 fosse a minha função f de x, uma função constante, e a função g de x, então, seria o x ao quadrado. Professor, eu posso considerar isso aqui como sendo só uma coisa, substituir e já obter o resultado? Pode. Em todas as outras propriedades você pode. Agora, lembrando que essas propriedades elas serão importantes em alguns casos de limites dificílimos, quando estivermos calculando em um outro nível, né, já um nível bem mais avançado. Como nós estamos iniciando, então por isso que eu estou trazendo exemplos bem simples, que é para que vocês possam entender de como é que se aplica a propriedade. Mas certamente depois vocês vão utilizar bastante, tá legal? Então vamos lá. Então tem aqui o limite de 4, que é uma função constante. Quanto é o limite de uma função constante? A própria constante 4. Então aqui fica o 4. E o limite de x ao quadrado, que é a outra função que estaremos multiplicando com 4, é só você substituir. Né? Então 3 ao quadrado dá 9, e aí fica 4 vezes 9. 4 vezes 9 é 36. Estaria calculado o limite. Então, de forma separada ou conjunta, dá no mesmo. Quinta propriedade, o limite do quociente. Similar ao limite do produto. Né? Você considera que você pode calcular o limite de um quociente, ou você pode separar as duas funções e calcular o limite de uma e depois dividir pelo limite da outra. Tá? Por exemplo, aqui f de x, que é L, o limite, e sobre o limite da g de x, que é M. Um exemplo disso, olha, eu poderia encarar isso aqui só substituindo direto e calculando o valor final do limite, ou calculo primeiro o limite da de cima e depois divido pelo valor do limite de baixo. Quanto é que dá o limite da de cima? Só substituir, porque trata-se de função constante, nós já vimos isso aqui. Substitui, 2 mais 3 dá 5, 2 mais 4 dá 6, então o limite dessa função seria 5 sobre 6. Agora, finalmente, vamos passar para a nossa sexta e penúltima propriedade de limite. Aqui é a propriedade agora do limite de uma potência. É bem similar ao que nós já vimos acompanhando. Ou seja, eu posso calcular o limite, eleva a potência da função e depois calculo o limite, ou eu posso esquecer que essa potência existe, calculo o limite da função e no final vou lá e aplico a potência. Então, olha só, essa função aqui, esse limite, posso calcular o limite primeiro da função e depois elevar a n. Como eu sei que o limite da f de x é L, então ficará L elevado a n. Um exemplo disso? Vamos lá. X ao quadrado mais 3, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Aí eu vou esquecer essa potência, tá legal? Vou esquecer e vou calcular o limite só da função que aqui está. Aí eu calculo, ó, limite de x ao quadrado mais 3 com x tendendo a 1. Como uma função constante, basta fazer a substituição. Aí nós vamos ficar com 1 ao quadrado mais 3. 1 mais 3 é 4. Então o limite disso aqui tudo é 4. Aí ficou 4. E aí depois que eu tiver feito isso, eu elevo ao quadrado.
Aí fica 4 elevado ao quadrado, que dá 16. Bem simples, né? Finalmente, a nossa última propriedade de limite da raiz, bem parecido com a da potência. Na verdade, a gente pode enxergar uma raiz como sendo uma potência, né? Então, vocês já imaginam que o raciocínio vai ser o mesmo. Então, eu posso tirar o limite de uma função que está dentro de uma raiz, ou eu posso tirar o limite primeiro dessa função e no final o resultado tira a raiz. Que é exatamente o que está dizendo aqui. Ó. Você calcula o limite da função e o resultado desse limite você aplica a raiz. Como eu sei que o resultado desse limite é L, então o resultado ficaria a raiz enésima de L. Tudo bem? Um exemplo disso seria o limite dessa função aqui com a raiz quinta, com x tendendo a 2. Eu poderia substituir, depois tirar a raiz, ou optar por primeiro calcular o limite e depois, no final, jogar essa raiz aqui. É o que vai ser feito. Raiz quinta, calculo aqui ó, o limite de 3x ao quadrado, substituindo aqui vai dar 2 à quarta, dá 16, e 16 vezes 3 então dá 48. Aí o resultado, 48, eu vou lá e aplico a raiz quinta. Tudo bem? Então são propriedades bem simples, bem fácil, mas que, como eu falei para vocês, será muito importante quando tiver no estudo de limites já bem avançado dos exercícios. Tá? Aí vão fazer toda a diferença para vocês. Tá certo, pessoal? Então, por aqui eu encerro essa último tópico. Nós estamos oficialmente agora encerrando o nosso tópico de limites. Daqui para frente vai ser só o estudo dos exercícios, dos desafios que eu vou fazer para vocês. A partir de agora terão os desafios. E eu vou explicar como é que nós vamos trabalhar com esses desafios. Vai ser uma dinâmica bem interessante, bem diferente daquilo que vocês acompanham aí nos outros canais de YouTube, tá legal? Eu vou estar repassando essas informações para vocês já no próximo vídeo. Então aqui, pessoal, só relembrando que nós temos, além do nosso canal de YouTube, nós temos outras mídias sociais, né, que estaria o nosso Instagram, que aqui está, e também o nosso Facebook. Se você preferir também, pode nos contactar através do nosso e-mail. Então, esse aqui seria nossos contatos, aqui geralmente nas nossas videoaulas do quadro branco, não dá para colocar tudo isso, agora com as aulas em PowerPoint a gente consegue colocar isso e mais outras informações. Tudo bem? Agradeço a audiência de todos vocês e aguardo vocês até a nossa próxima aula. Um abraço, pessoal. Até mais.